Olá pessoal, eu sou a Adriele Ribeiro. Atualmente eu trabalho como taróloga, trabalho também com Tamiana, Reiki, várias outras técnicas aí de autoconhecimento, de autocura, né? E hoje eu vim aqui com esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre o tarô, tá? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aí que a gente está fazendo, explicando mais sobre o que é o tarô, como trabalhar com ele, para quem quer conhecer e quer aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. O vídeo de hoje, gente, ele é muito importante, assim, todos são, mas o de hoje eu gosto muito também da história que ele conta, porque até esses dias eu fiz um vídeo falando sobre os arcanos maiores, né, são os 22 arcanos maiores e um pouco da história que eles contam, né? E hoje a gente vai falar sobre os elementos do tarô. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são esses elementos e eu vou explicar os arcanos menores, tá? Então, o que acontece? Ele é um vídeo que vai trazer bastante informação legal para quem tá começando a entender os arcanos menores, tá? Primeiro que tem algumas questões em relação ao trabalho com o tarô que eu ainda não trouxe nos vídeos por conta desses conhecimentos, né? Então a gente começa devagar, a gente vai criando afinidade com os decks que a gente pega, né, para trabalhar, a gente vai criando afinidade com os arcanos e vai entendendo um pouquinho melhor. Então, assim, não precisa ter pressa, né? Pressa no sentido assim de falar, ai, eu vou pegar e da noite pro dia eu já vou estar entendendo todas as cartas, eu já vou estar fazendo tudo isso. Não, né? Eu falo nos outros vídeos, é muito importante você trazer para o lado intuitivo. O que é o lado intuitivo? É você criar uma afinidade além só da teoria. Tá? A teoria ela é importantíssima, tá? Então, só que assim, por exemplo, eu trabalho com tarô, eu atendo pessoas, eu tiro para mim e nem por isso eu conheço todos os escritores importantes, eu conheço tudo que já foi escrito ou que já foi falado sobre tarô. Não, né? Então, assim, é muito importante vocês começarem a confiar na intuição de vocês, no sentir em relação a esse trabalho. E aí nós vamos desenvolvendo aos poucos a parte teórica mesmo, né? O que aquele arcano traz, a simbologia e tudo mais, que é o que a gente está fazendo já no grupo do Telegram, tá? Então, para quem tá chegando agora e quer acessar esses conteúdos, acessa o link aí na descrição para acessar o grupo do Telegram, tá? Como eu disse, a gente vai aprendendo e vai integrando esses conhecimentos para ficar cada vez mais legal, né, a nossa leitura. Não quer dizer que é perfeito, né, porque nada é, como pode melhorar, mas a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, Adriele, eu já estudei anos e anos e anos tarô, né? Então acabou? Não, vocês sempre vão ter alguma coisa para estudar sobre tarô. E também, não só em relação ao tarô, até as outras técnicas que eu trabalho, tempo, gente, no meu interessante ponto de vista, ele não quer dizer nada. Você pode ter vários estudos, né? Mas às vezes alguém pode simplesmente chegar e ler com mais facilidade do que você, né? Então isso não quer dizer nada. Na verdade, também não tem relação com, eu vejo, eu escuto vozes que falam pra mim. Não, não tem nada a ver com isso, né? Eu falo porque eu não tenho esse tipo de sensibilidade dessa maneira. E mesmo eu não tendo tantos estudos teóricos que eu falo assim, nossa, eu já li 200 livros, não. Eu sempre peguei um livro de referência, que é um livro que eu gosto muito de trabalhar, que eu até já mencionei também no grupo, né, um autor, né, muito bacana sobre tarô. Então eu criei aquela afinidade e a partir daquilo ali eu já fui colocando em prática o que eu sabia. Tá? Então, você não precisa esperar nada. Essa série de vídeos, ela tá trazendo justamente essa prática para você mesmo, né? Você já não vai sair atendendo profissionalmente, porque na verdade precisa de um procedimento para você entender o que é um atendimento. Na verdade, nada impede você, né? Você não tem que fazer só porque eu tô falando, mas eu indicaria a pessoa a ter um entendimento de um procedimento de atendimento, como que eu converso com a pessoa, né? Que é, na verdade, uma maneira de atender, né? Que não envolve só saber interpretar cartas, né? Tem a ver com outras questões também. Então, assim, mas nada impede você de estar lendo para você, de estar tendo as suas percepções, inclusive fez uma leitura, anota o que veio para você.
né? Então a Adriele tem um arcano que eu não consigo, não entra na minha cabeça, parece que eu olho para ele, eu não vejo nada, eu não entendo nada, eu não sinto nada. Gente, isso vai acontecer, tá? Por mais que vocês estejam estudando, vez ou outra vai acontecer, vai dar um branco, vai acontecer alguma coisa, e isso faz parte, tá? Então, até interpretando um arcano não conseguiu, passa para o próximo, né? Lê o contexto do jogo, vê o que o jogo está tentando informar para você. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as cartas da corte, né? Que são os reis, as rainhas, cavaleiros, valetes. E hoje, agora nesse vídeo, eu vou falar dos arcanos menores, que são, no caso, do 1 ao 10. Tá? Então, as cartas da corte fazem parte dos arcanos menores, mas eu vou fazer em vídeos separados para poder explicar um pouquinho melhor. E após isso, a gente vai falar um pouquinho sobre tiragens, tá? Eu já mandei algumas tiragens lá no grupo, tá no site, né? Essas tiragens de indicação para vocês começarem a treinar. Porém, agora nos próximos vídeos, a gente vai conseguir falar um pouquinho melhor dessas tiragens e justamente por quê? Por conta desses elementos que eu vou explicar agora o que é, tá? Gente, o que vocês trazem como elementos? Muita gente já conhece, né? Já ouviu falar, mas a gente tem os elementos da água, do fogo, do ar, né? E da terra. E a gente trabalha também com o éter, que é o espírito, né? Então, no tarô, a gente está trabalhando esses 5 elementos. Tá? E os arcanos menores, que são 56 cartas, hoje eu vou, como eu disse, explicar do 1 ao 10. Essas cartas, elas trazem os elementos. Então, por exemplo, esse aqui é um deck do tarô de Marsella, né? Então, essa carta aqui é um as de paus. Então, vocês vão ver que essas cartas, elas são um pouco, são os naipes, né? Eles são parecidos com os naipes do tarô comum que a gente usa para jogar, né? Poker, truco, enfim. São aqueles naipes, né? Que é o naipes de paus, copas, ouros e espadas, tá? Então, a gente vai entender o que são esses naipes e o que eles representam. Então, vamos começar pelo naipe de paus. O naipe de paus, gente, ele é representado no tarô de Marsella, como eu disse, esse aqui é o as, esse aqui é o 2, e aí vocês vão ver que esses pauzinhos, ó, eles vão dar sequência. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, tá vendo? 5, e ele vai dando sequência assim por diante. O as, que às vezes é um pouquinho diferente. Gente, o paus no tarô, ele é representado pelo elemento fogo, tá? Então, Adriele, o que é o elemento fogo? Gente, esses elementos, eles fazem parte da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ser, de tudo que a gente está vivendo aqui na Terra, tá? E no tarô eu tenho os 5, né? E todos eles vão ornar para me trazer uma informação. De tanto que agora, a hora que eu explicar melhor para vocês o que representa, vocês vão começar a entender coisas nas interpretações das cartas que antes vocês não estavam entendendo, tá? Então, como eu disse, o paus, ele representa fogo, tá? O que é o fogo na nossa vida? Fogo é energia de criação. Então, toda vez, energia também de transmutação, né? Mas toda vez que vocês verem elementos de paus, né, ele tá trazendo alguma coisa representando energia criativa e energia sexual. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, lógico que cada número ele vai trazer uma representação, porém dentro desse contexto desse elemento. Então, eu super indico para vocês, eu vou levar um pouquinho desse conteúdo mais para frente no grupo, tá? Mas eu super indico para vocês pesquisarem sobre número no tarô, né? Então, o que representa o número 1, o que representa o número 2, o que representa o número 3? Isso é numerologia, né? Para quê? Porque vocês vão ver que cada um representa uma coisa. Então, o as, que é o número 1, ele representa o princípio de algo, né? Eu estou iniciando o que? Esse processo do elemento fogo aqui, né? Então, por exemplo, se você está fazendo uma leitura sobre relacionamento amoroso e você quer saber sobre a questão do desejo sexual e sai uma carta de paus, então ela é
voltada realmente para essa energia. Então, a Adriele, era a energia sexual que eu queria saber, mas saiu uma carta de espadas. Então, já significa que aquela pessoa ela já não tá tanto nessa energia aqui. Então, aí a gente já vai interpretar perante o elemento que saiu para ela, tá? Então, não sei se está dando pro pessoal entender. Lembrando que eu sempre digo pro pessoal trazer as dúvidas nos comentários ou lá no grupo, que aí depois eu vou gravando outros vídeos explicando um pouco melhor, tá? Então, gente, esse aqui é o elemento fogo, que representa criatividade, que representa a energia sexual, que é a energia do fogo propriamente, né? O fogo representa várias outras coisas, sim. Eu tô trazendo de uma maneira resumida para vocês, tá? Só para vocês verem a diferença, essa carta é um as, né, de paus de um outro deck, que é o deck celta que eu trabalho, tá? Então percebam a diferença, porém a representação é a mesma, a representação do fogo, né? Tá vendo que tem uma mão trazendo aí, segurando, né, esse pau, e aqui no caso também tem, ó, tem uma mão, tá vendo? Então essa carta, percebe que ela é a representação do pegar e fazer, né, do pegar o negócio mesmo e fazer, tá? Então, lógico que essa é a representação do as. Então aí o 2, ele já traz uma segunda energia, tá? Então aí a gente vai trabalhando por números, igual eu disse pra você, porém dentro da energia dessa criatividade, dessa sexualidade, dessa energia do fogo dentro do elemento paus, tá? Na sequência, eu vou ter quem? Eu vou ter o Ouros aqui comigo, tá? O Ouros, gente, ele representa o elemento terra, tá? Então, o que o ouro traz? Ele traz a questão do materialismo, né? Ele traz a questão de fazer algo realmente acontecer, né? Também das questões financeiras, né? Porque, na verdade, quando eu faço algo acontecer na minha vida, então, por exemplo, eu tô trabalhando, então eu vou receber um dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, eu estou materializando coisas, né? Eu estou colocando, olha só, eu estou colocando uma energia que vai me ajudar a materializar, tá? Então, a energia do Ouros, ela é a energia da firmeza da terra, né? Do ter onde pisar, onde colocar o pé ali, tá? Como eu disse, ó, esse aqui é o tarô de Marsella, é o as, né, de ouros. Aqui já é o dos, tá vendo? E ele vai representando por essas aí moedinhas, tá vendo? Então aqui é o 3, aqui é o 4, tá vendo? Né? E aí, dependendo do deck que você estiver trabalhando, a representação é diferente, né? Igual aqui no deck Celta, olha para vocês verem aqui a diferença. Esse aqui é o as de ouros, tá? A Adriele, tem diferença de representação? Tem, porque essas cartas, elas vão trazer coisas diferentes para mim. Porém, ela ainda é elemento terra, percebe que eu consigo ver, né, as rochas aí, ó. Então, é um elemento terra, é um elemento de firmeza, é um elemento de materialização de algo. Ainda continua, porém, ela pode me trazer mais informações, tá? Então, como que você, até só para falar rapidamente, porque eu fiz um vídeo também falando um pouquinho sobre isso, mas, Adriele, eu tenho decks diferentes, então, com qual que eu trabalho? Eu sou obrigada a ter determinado deck? Não. O fato de você ter um deck não impede você de ler, não impede você de tirar carta para você ou para outra pessoa, ou de parar de estudar, nada disso, tá? Mas, se você sentir de adquirir outro deck, o que você pode fazer? Na hora de fazer a leitura, você vai se identificar com qual dos decks você vai fazer essa leitura, qual dos dois naquele momento está sendo mais contribuição para você. Então, por exemplo, eu trabalho com o Marsella e o Celta, então eu olho e falo qual que é, né, mais contribuição para essa tiragem que eu vou fazer agora. E aí eu uso o deck que eu senti. Então, com certeza, as minhas percepções, elas vão mudar, né? Então, só que porém, naquele momento era essa energia que eu precisava ou era essa. Então, aí as percepções vão sendo trazidas assim. Eu não tô falando isso com base em estudo científico, tá, gente? Como eu disse, é uma questão de intuição e também de um trabalho que eu faço, tá? Então vejam o que funciona para vocês. Depois desse elemento, eu vou ter o espadas, né? Que é o elemento ar. O espadas, gente, esse elemento, né, o ar, ele traz muito o contexto do intelectual, da mente, da inteligência, né, que é o elemento ar. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que nessa carta também eu tenho uma mão segurando a espada,
né? Aqui, ó, esse, como eu disse, é o tarô de Marsella. Aqui eu continuo com as espadinhas, ó, tá? Então aqui 2, aqui no caso 3, tá vendo? 4, e aí eu vou seguindo essa ordem. Como eu disse, o espadas, ele traz o elemento ar, né? Então ele é muito voltado para a questão de planejamento, né? Para a questão de organização, para a questão também de como que eu falo, de clareza mental, de percepção das coisas, tá? Então, o elemento ar é isso. Porém, ele também, assim como todos os outros elementos, ele também tem a questão negativa, né? Então, quando a pessoa está sofrendo com excesso de pensamentos, com pensamentos que não estão sendo contribuição para a vida dela, né? Provavelmente vai sair carta de espadas. Eu já adianto para quem já faz algum estudo, para quem já leu sobre tarô, para quem já viu as cartas, né? Eu já adianto para vocês abrirem mão do ponto de vista de que espadas é ruim, tá? Não tem nada ruim aqui, tem representação das coisas que estão sendo, né, vividas, experienciadas pelas pessoas que estão buscando aí o conselho do tarô. Então não tem, saiu espada quer dizer que é ruim. Não, aquilo tá te mostrando alguma coisa, né? Esse elemento de espadas, gente, por que ele é um elemento mais firme e às vezes a gente faz leitura e vem umas coisas mais, né, mais pesadas, alguma coisa nesse sentido? Porque ele é um elemento, a espada em si, ela traz a ideia de briga, né, de luta. Você não pega uma espada pra ir namorar alguém, entende? Então, isso é do naipe, né? Isso é do naipe. Então, por exemplo, se eu pego um 2 de espadas, eu tenho 2 espadas. Então, o que significa? Significa ideias contrárias, significa discussão, talvez, dependendo da tiragem que sair, mas eu tenho 2 espadas, uma virada para outra, entende? Então, pessoas que estão virando uma espada para outra, elas estão a fim né, como se diz, de namorar, igual eu falei, não é bem isso. Então, tem um contexto aqui, pode ser 2 pensamentos contrários, um ao outro, enfim, pode ser, né, dependendo da interpretação. Então, o que acontece? Como esse naipe ele representa a questão da ideia, o elemento ar, ele traz muito isso. Porém, vamos supor que a pessoa está fazendo, ela está iniciando um trabalho e ela precisa planejar, ela precisa se organizar. E de repente vem uma carta de copas, por exemplo, né, que é o emocional, vem uma carta de copas no lugar da carta que deveria ser ar. Então você percebe que essa pessoa, ela não tá tendo esse discernimento, essa clareza para planejar, para organizar a ideia dela, né? Então, assim, não sei se deu para entender o contexto, mas o elemento ar, ele traz esse aspecto, né, realmente do intelectual, da inteligência, de conseguir visualizar melhor as coisas, né? Isso aqui, ó, é o as, né, esse arcano aqui é o as do tarô celta. Então, percebe que também tem aí diferenças, né? E aí cada um vai trazendo como eu disse, dentro do mesmo elemento tem os mesmos conceitos, mas às vezes na leitura eu posso perceber coisas diferentes do outro, né? Tá vendo? Aí, por último, não menos importante, eu tenho o naipe de copas. O naipe de copas, gente, como eu já até mencionei, ele representa a questão emocional, né? Ele representa o amor, ele representa o sentimento mesmo, né, em si. Então, por que às vezes as pessoas vão fazer leituras de relacionamentos e aí elas estão lá esperando carta de paus e aí sai uma carta de espadas, né? Então, assim, percebe que agora você já começa a linkar mais ou menos o que cada elemento está representando ali, né? Então, vamos supor que eu tô fazendo, igual eu disse, uma tiragem para relacionamento amoroso e eu tenho uma casa ali, né, na tiragem que vai representar o sentimento que aquela pessoa tem por mim. Né? Então, que sentimento que aquela pessoa tem por mim? Geralmente, se você está começando a conhecer a pessoa, você espera o quê? Você espera uma carta de copas, porque é uma carta que traz a representação do sentimento. A copa, gente, ela é a água, tá? É o elemento água do tarô. Então, por que é o elemento água? Ele traz muito essa ideia desse sentimento que, às vezes, ele pode ser ilusório, né? Para quem
observar o que é a água em si, né? A água ela pode estar te ajudando e pode estar te afogando também, né? Como pode melhorar. Então, todos esses aspectos também são trazidos aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho no tarô de Marcelo o As, né? De copas. E aí, tá vendo? Aqui ele vai alterando, então eu tenho 2, olha lá, o 3, sempre representado pelas copas. Gente, quando eu pego um copo aqui, eu não tenho uma taça agora para mostrar para vocês, mas quando eu pego essa taça, né, com água aqui dentro, o que eu vejo na hora que eu olho na água, né? Quando eu tô debaixo d'água, que eu tô numa piscina, nadando, em qualquer outro lugar, e eu abro o olho, eu não vejo tudo embaçado, assim, né? Então, isso também é um aspecto desse elemento água. Por que eu tô trazendo isso? Porque quando a pessoa, ela age só pela emoção, ela acaba criando essa distorção que eu tô falando, tá? Então, nem sempre esse elemento é só coisa boa, né? Então, quantas vezes a gente tem, por exemplo, uma carta que eu gosto muito de falar é o 4, né? O 4, ele traz a ideia da estabilidade, né? O número 4 em si. Então, ele tem ali, né, os 4 pilares firmes. Porém, o que essa carta pode indicar? Ela pode indicar eu não querer olhar necessariamente para as coisas. Por quê? Porque se eu estabilizei, em algum momento eu vou precisar sair desse lugar, porque o universo é movimento, né? Então eu não fico no mesmo lugar para sempre. Então quando eu escolho sair desse lugar, se eu não for, né, que isso inclusive é um aspecto do elemento de ouros, que é terra, né? Terra é estabilidade. Então, esse elemento, ele me traz estabilidade. Só que o que acontece? Se eu não tiver movimento, o que vai acontecer? Eu vou estagnar, eu vou ficar ali parado, eu vou mofar, eu vou, né? Não vou sair do lugar. Então, essa carta, ela traz essa ideia, porém, dentro das emoções, né? Então, percebe que aí a gente começa a linkar o que cada um representa. No caso, ó, o meu Ás do tarô celta, ele é bem diferente. Tá vendo? Ele já traz uma outra ideia, porém de receptividade, porque essa carta é uma carta de receptividade, eu recebo, né? Então eu sou uma taça, eu recebo, tá? Então, assim, aqui dá pra gente entender um pouquinho dos elementos. Como eu disse pra vocês, eu tenho 4 elementos e tenho o quinto, que é o éter, né? Que é o elemento do espírito. Gente, qual que é o éter? O éter como eu disse, eu tô trazendo o meu interessante ponto de vista, né? Mas o éter para mim sou eu, né? Eu que tô tirando as cartas, eu que tô lendo as cartas. Eu tenho um interessante ponto de vista também que os arcanos maiores, de alguma forma, eles representam, né? O éter também. Porém, como eu pego, o que é o mago até, né? Para vocês lembrarem, quem tá no grupo já viu, né? A carta do mago. O mago, ele tem na mesa dele os elementos, que são esses que eu falei para vocês agora. Então, para quem já tá lá no grupo e já estudou essa carta, sabe que aqui na mesa dele, ele tem os elementos que eu disse. Então, ele tem ouros, ele tem copas, ele tem espadas, ele tem paus, tudo nessa carta aqui. E o que o mago faz? Ele domina esses elementos, ele aprende como utilizar esses elementos, né? E ele é o elemento éter, percebe? Então, o espírito, ele é isso, né? É o éter aqui do nosso quinto elemento. Só que o que eu indico para vocês? Entendam o contexto desses elementos na vida de vocês. Vamos trabalhar com esses 4 elementos para vocês começarem a trabalhar e entender melhor os arcanos menores. Com certeza agora vai ficar mais fácil, tá? Eu tô fazendo um vídeo rápido para explicar, apesar de ter quase meia hora de vídeo, ele tá rápido para explicar, porque os arcanos menores, eles têm muito conteúdo, gente. Então, Adriele, eu entendi os arcanos maiores, então eu quero ler só com os arcanos maiores, é possível? Se você quiser, você pode, mas eu não indico. Eu vou explicar por quê, eu já fiz isso, né? Eu já li só com os arcanos maiores, porém, o que acontece? Você tá deixando muitas possibilidades de fora. Muitas possibilidades de fora, tá, gente? Os arcanos menores, eles não representam só complementos dos arcanos maiores. Você vai ver que você pode fazer uma tiragem e sair só arcano menor,
né? Então eles têm uma história muito grandiosa para contar também. Então não vejam eles como um monte de carta, porque são 56 cartas, né? Então, eu já não tava conseguindo 22, imagina mais 56 agora, né? Então não pensem assim, foi por isso que eu gravei esse vídeo explicando sobre os elementos. Porque quando você vê os naipes como elementos e entende o que esses elementos representam na sua vida, porque isso é que é o principal. Primeiro você traz isso para sua vida e na hora que você vai tirar o jogo, você entende o que aquilo tá levando de referência para você, tá? Então quero saber de uma questão do ar, né, do pensar, espadas. Quero saber de uma questão terra, de estabilidade, de material, ouros, né? Então quero saber da questão sentimental, da questão amorosa, copas. Quero saber da energia sexual, da energia criativa. Lembrando que energia sexual criativa, gente, não tem a ver com sexo, tem também, mas não é só isso, tá? Então energia de criação, para você criar um projeto, você precisa de energia de paus. Paus é o que vai fazer você dar o primeiro passo. Paus é o que vai fazer você movimentar. Energia do fogo, tá? Então, entendam esses 4 elementos, né? Se alguém sentir, faça busca sobre isso, entenda um pouquinho melhor o que esses elementos representam. E aí vocês vão trazer isso para o tarô, alinhando com os números das cartas. Então, o As de Paus, ele representa o que para mim? O 2 de Paus, ele representa o que para mim? O 3 de Paus, o que? Então, esses números, ele vai trazer dentro do elemento fogo, da energia sexual criativa, mas ele tem uma representação trazida pelo número. O que ele traz para mim. Então agora vocês já têm bastante trabalho aí para fazer. Eu sempre falo o seguinte: traga a sua intuição, a sua percepção única primeiro sobre isso, para depois você procurar fora, tá? Por quê, gente? Eu acho, no meu interessante ponto de vista, justamente por eu ter feito o contrário, que é muito mais difícil você puxar toda a teoria e depois tentar alinhar com a sua parte intuitiva, tá? Com a sua parte mais prática, né? Eu fiz esse caminho, então eu sei que às vezes pra gente quebrar um pouco da expectativa, das crenças que a gente cria sobre isso, é mais desafiador. Então quando você pega e já vai pelo seu sentir. Então, não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com o que eu tô interpretando. Eu tô sentindo, eu tô praticando e vendo o que isso me traz. É diferente porque você não tem pontos de vista sobre aquilo. Eu não vou pegar o Ás de espadas e falar, não, porque o Ás representa a ideia que eu vou começar de alguma coisa, ponto final. Não. Eu peguei o Ás e eu senti que ele queria trazer isso. E aí eu fui lá buscar essa teoria e percebi que ele também representa isso. Então agora eu tenho uma linkagem, eu tenho um entendimento diferente daquilo que provavelmente talvez seja único seu, tá? O tarô, gente, ele é muito amplo, então nós não estamos aqui para discutir quem tá certo, quem tá errado sobre determinada situação. A gente tá aqui para praticar, para levar a consciência, para trazer luz para nós em questões que a gente queira entender melhor, que a gente queira trabalhar. Então, nosso trabalho com isso é muito mais grandioso do que definir, né, estruturar o que tem que ser e o que não tem que ser, tá? Então, gente, espero ter esclarecido um pouquinho mais para vocês sobre os elementos. Se ficarem com dúvidas, manda no comentário, manda aí, né, no grupo do Telegram e a gente vai conversando e eu vou trazendo mais conteúdo sobre isso para a gente poder falar um pouco melhor, tá bom? Espero ter ajudado hoje e até o próximo vídeo, gente. Beijão!